pandemia que nós estamos vivendo. Lembrando, tem que fazer a higienização com o seu álcool em gel se você estiver na rua. Pega um pouquinho, coloca na mão, esfrega, tá? Agora, se você estiver na sua casa, lembra de lavar as mãos daquela forma correta, lavando todo o dorso. E se você for sair na rua, lembre-se de usar a máscara, tá bom? Isso é muito importante para você e para sua família. Boa tarde, quinto ano. Que saudade que eu tô de vocês. Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando da tua família, tá bom? Hoje é dia 4 de maio e nós vamos ter aula à distância de língua portuguesa e de história. Valeu. Hoje nós vamos lembrar, tá? É uma revisão sobre dígrafos. Lembrando que dígrafos, né, é o som de fonemas. Então, quando há duas letras juntas, ela emite um som de dígrafo. E eu quero que você observe lá na página 46 do seu livro de gramática, os dígrafos que ficam na mesma sílaba, que são o CH, LH, NH, QU, GU. Os nasais AM, EM, IM, OM, UM. In, on, AN, EN, IN, ON, UN. In, on, O que eu quero que você observe? Os dígrafos que separam são esses, nessa sílaba aqui, chapéu. O CH ele permanece junto. E na palavra campo, eu quero que você observe que o A fica junto com o M. Jamais eu vou separar essa letra da sílaba aqui. Vento também vai ficar junto. Lá na página 46 ainda do livro de gramática, observem os dígrafos que são em sílabas separadas, que é o SS, RR, SC, S cedilha, XC. Pássaro. Eu sempre vou separar os dois S's. Carro. Os dois R's também sempre serão separados. Nascer. Tem um som apenas, porém o S fica de um lado e o C fica do outro, mesmo ambos sendo dígrafos. Cresça. O S numa sílaba e o cedilha na outra sílaba. XC. Exceção. X fica junto na primeira sílaba, o C na segunda e a terceira sílaba. Então, quando você for realizar a separação das sílabas dos dígrafos, observe sempre os que são as sílabas que não são separadas e as sílabas que são separadas. Esses, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 dedinhos na nossa mão. Então, lembra-se que os dígrafos que separam são 5. SS, RR, SC, S cedilha, XC. Faça a sua atividade sobre dígrafos com muita atenção, revisando esse conteúdo que nós já aprendemos desde sala de aula. Peraí, atenção, valendo. Quinto ano, após vocês realizarem as atividades sobre os dígrafos, também junto com as atividades de vocês, hoje nós temos atividades sobre o uso correto do M e do N. Nós usamos, né, o M antes da consoante P e B e nós usamos o N antes das outras consoantes. Então tem algumas atividades, né, que são as cópias que vocês vão realizar em folha. Observe aqui, a palavra ouvinte. Ouvinte é com N, pois a consoante antes de eu usar o M ou o N é o T. A palavra compositor, a consoante que antecede o uso do N ou do M é o P. Eu uso sempre o N nas palavras antes do P e antes do B. Então a palavra campanha, M, porque aqui é o P. Caranguejo, N, pois a consoante daqui é o G. Bombeiro, M, pois a consoante daqui é o B. Se você tiver alguma dúvida, você pode no seu livro de gramática, na página 33 e 34. Revisão de hoje, M antes de P e B e o uso do N após outras consoantes, tudo bem? Então faça com atenção, faça com carinho e nós nos encontramos amanhã.
Se você tiver alguma dúvida, você pode consultar o seu livro de gramática na página 33 e 34. Lá também tem algumas explicações. Faça com carinho, faça com atenção. Eu confio em você, eu confio na sua inteligência, tá bom? Valeu. Após vocês concluírem a atividade de língua portuguesa sobre dígrafo e o uso do M e do N, vocês vão realizar as atividades de história. Vocês realizarão as atividades na página 40 e na página 41. É uma revisão de tudo aquilo que nós já aprendemos, tá bom? Então, vocês vão, se tiver alguma dúvida, pode retornar nas páginas anteriores, realizar a leitura novamente, tá bom? Então, olha aqui. Nós falamos muito em história sobre cidadania. Nós construímos a história, nós fazemos a história no Brasil. E a história tem sido feita no Brasil desde 1500. Então, todos aqueles que nascem no Brasil ou que são naturalizados aqui são considerados brasileiros, são cidadãos brasileiros. E todo cidadão brasileiro tem direitos individuais, direitos sociais e direitos políticos. Nós temos uma grande conquista que foi a declaração no artigo 1º, onde diz: os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. Nós que fazemos parte da população brasileira temos os nossos direitos, nós somos cidadãos brasileiros com direitos, porém nós também temos deveres. Só que eu quero que você preste atenção que você nasce e vive livre e tem direitos iguais para toda a população. Fazendo um resumo daquilo que nós precisamos aprender para você realizar as atividades na página 40 e 41, o Brasil foi descoberto em 1500, depois do período de descobrimento, né, que nós vamos também trabalhar um pouquinho com mais atenção nas próximas unidades. Depois do descobrimento teve a monarquia, tivemos o rei, o príncipe regente, tivemos o imperador. Tivemos a Lei Áurea, onde deu libertação para os escravos, tá? A princesa Isabel assinou em 13 de maio de 1888, ela assinou a Lei Áurea. Então, a princesa Isabel fez-se valer esse artigo 1º, para que os homens nascessem e vivessem livres com direitos iguais, inclusive os escravos. Então, os escravos tiveram a sua libertação nessa data aqui. Depois desse período, que acabou o período do imperador, nós tivemos um período da democracia, a escolha de presidente. E aí, eu quero que você observe, nesse período da democracia, após 1900, o período pós-ditadura, que é em 1964 e 1984, nós, cidadãos brasileiros, perdemos os nossos direitos nesse período. Durante esse período, o brasileiro esteve diante da ditadura e após as diretas já, onde a população foi para a rua, teve manifestação, houve novamente o retorno, o ganho, para que o artigo 1º voltasse a valer para mim e para você. Cidadão livre, aonde nós temos direito de ir e vir. Então, quando você for realizar sua atividade de história, faça com atenção, faça com carinho e lembre-se que você é uma pessoa que tem direitos, você tem deveres, você é um cidadão brasileiro, você tem direito de ir, você tem direito de vir, mas você tem que cumprir os seus deveres também como um cidadão brasileiro, tá bom? Realize a sua atividade, ela tá bem facinho, tá bom? Não se atente para muitas datas, porque nós vamos trabalhar isso melhor. Eu espero que você faça com muito carinho. Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar à disposição no nosso grupo de WhatsApp para esclarecer suas dúvidas, tá bom? Faça com carinho, faça com amor. Hoje, dia 4 de maio, é a nossa aula de língua portuguesa e de história. Um abraço, Deus abençoe.